O professor nos recebeu no domingo, 31 de março, aniversário do golpe de 64. Não, eu queria primeiro aproveitar a data e lhe perguntar onde o senhor estava e fazendo o quê no dia 31 de março de 64? No dia 31 de março de 64 eu era um estudante ginasiano, esquerdista como todos, e nós saímos desesperados procurando as lideranças esquerdistas para nos dar uma orientação. Não encontramos nenhuma, tinham todas fugido. Mas nessa questão da nomenclatura, os militares chamam de revolução, a maior parte das pessoas chama de golpe militar, agora há pouco tempo o presidente do STF chamou de movimento. Como o senhor chama? Toda essa discussão está completamente fora de lugar. Toda ela, dos dois lados. Pelo seguinte, a derrubada do João Goulart foi obra exclusivamente da classe política, dos governadores e do Congresso. Quem declarou a presidência vacante foi o Senado. E eles nem sabiam do negócio da movimentação militar. Inclusive, o Olímpio Mourão... Uma sessão conjunta da Câmara e do Senado, o presidente... Exatamente, porque o presidente tinha se ausentado, eles falaram, não temos mais presidente, então fica aqui o vice-presidente, assume, o Ranieri Mazzilli. Isso foi a derrubada do Goulart. Os militares entraram depois, e o que eles destruíram? O comunismo? Não, eles destruíram os líderes do movimento que havia derrubado o João Goulart. Carlos Lacerda, né, Ademar de Barros, todo mundo. Quer dizer, eles assumiram o poder contra a classe política que havia derrubado o João Goulart. Então, houve um golpe militar? Sim, houve um golpe militar contra os que haviam derrubado o João Goulart, não contra o João Goulart. Vamos ver um pouquinho alguns trechos daquela entrevista de fevereiro de 97. Afinal, o que é ou quem é o imbecil coletivo? Não, quem agradece sou eu pelo convite, e quanto ao imbecil coletivo, em parte somos todos nós. Se trata de um fenômeno coletivo, não se trata de individualizar este ou aquele imbecil em particular. Até a definição do imbecil coletivo é esta, né? Quer dizer que é uma coletividade de pessoas até de inteligência superior, mas que no exercício da sua função inventam um jeito de fazê-la de modo imbecilizante, mas que rebaixa o nível geral, né, da produção intelectual, apesar da qualidade dos indivíduos isoladamente. Alguma coisa a atualizar nesse pensamento? Permanece tudo atual? Vira, naquela época eu defini imbecil coletivo como uma coletividade de pessoas de inteligência normal superior que se reúne para se imbecilizar umas às outras. Hoje o processo já se completou. Em que sentido? Agora eles são imbecis de verdade. Eles se imbecilizaram mesmo. O poder intelectual é o de mais longa duração. Ele, na verdade, ele só se efetiva depois da morte do seu portador. Então, do meu trabalho, eu só esperava resultados depois da minha morte. Tá certo? Agora, no Brasil, todo mundo só se interessa pela política do dia. Eles acham que é isso que eu estou fazendo. Quer dizer, o negócio é totalmente alucinante. Você veja, mais de 20 mil pessoas passaram pelos meus cursos. Dessas, nem 2 dúzias estão em cargos de governo. Quer dizer, estatisticamente, é natural que alguém busque emprego no governo. Né? E os caras acham que assim, é um plano meu. Eu fiz um plano para infiltrar os caras lá e dominar os ministérios. Isso é tudo fantasia. Não, havia um plano seu de formar uma geração liberta das amarras do pensamento. Sim, havia. Leninista. Não só isso. Né? Você vê, a cultura brasileira, a alta cultura brasileira tinha sido destruída. E eu planejei restaurá-la. Mas a restauração disso precisava de mais 30 ou 40 anos. Eu falei, talvez depois disso surja como efeito uma geração de políticos melhores. Talvez. E os camaradas acham que eu estava tentando objetivar realizar isso agora. Esse tem fantasia total. Esse tempo foi abreviado pela derrocada do PT e pela exatamente. O problema da corrupção expôs o PT à execração pública e criou esta ascensão de pessoas liberais, conservadoras, ou como queira chamá-lo. Mas eu sempre disse, isso foi uma ejaculação precoce, porque a reforma da cultura não estava pronta, ainda precisava de mais 30 anos, pelo menos. O senhor continua trabalhando nisso? Continua, esse é o objetivo da minha vida. A política do dia não me interessa absolutamente. Ah, mas o senhor está bastante ativo e eu não estou, influente. Não. A única mensagem que eu dei, única que eu dei para os meus alunos que estavam em postos de governo foi: saiam daí e voltem para casa. Foi a única. Isso está documentado. E muitos não saíram e continuam lá. O mais inteligente saiu.
Que é? Era o Silvio Grimaldi. Alguma influência sobre os políticos eu tenho. Certo? Mas eles não entendem sequer o meu objetivo. Eles acham que o governo deles, o poder deles, é tudo. Não é isso? E eles acham que o meu objetivo é igual ao deles, influenciar a política do dia. Eu falo, mas isso é mesquinho demais para mim.